Olá, meus irmãos e irmãs. Está começando agora a reflexão sobre o Evangelho do dia. E hoje é dia 4 de julho, é quinta-feira. E a Igreja celebra uma memória facultativa de Santa Isabel de Portugal. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje está no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos e amigas na fé, o Evangelho de hoje vai falar sobre um paralítico que foi levado numa cama por algumas pessoas. Também é destacado pelo relato do Evangelho que haviam muitas pessoas naquele lugar onde Jesus estava ensinando e pregando. Mas o ponto central e a chave de leitura para entendermos o Evangelho de hoje é a fé das pessoas que levaram o paralítico até Jesus. Isso é interessante para a teologia católica, porque na verdade não foi a fé do paralítico que o curou, mas é a fé daqueles que levaram o paralítico até Jesus. E Jesus disse duas palavras importantíssimas. Primeiro, Jesus olha para o paralítico e diz para ele: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Mas, diante disso, gerou uma certa confusão entre as autoridades daquela época, porque não entendiam por que Jesus estava perdoando aquele paralítico, porque as autoridades daquela época não reconheceram que Jesus era Deus, era Filho de Deus. Mas a outra parte do processo de cura daquele paralítico é: Jesus disse: "Levanta-te, toma a sua cama e volta para casa." O que Jesus quer deixar na mensagem do Evangelho? Primeiro, quantas paralisias nós trazemos em nossa vida? Paralisias espirituais, emocionais, tantas paralisias, e que nós precisamos que Jesus nos cure. Mas algo interessante naquele paralítico, que primeiro Jesus o perdoou e depois o curou, porque na verdade a paralisia daquela pessoa estava no seu interior, por isso que Jesus primeiro perdoou os seus pecados. É assim também que Jesus faz conosco. Ele quer nos curar, primeiro das paralisias causadas pelo pecado dentro de nós e depois nos curar externamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E eu faço um convite a você: inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube da Rede Século XXI. Eu estou esperando você se inscrever, dar a sua curtida e compartilhar essa meditação com muitas e muitas outras pessoas.